Fala pessoal, tudo jujuba? Olha só, nós vamos ver aqui um exemplo de como a matemática é trabalhada dentro da geografia. Ela é feita justamente com o cálculo de demografia, que é a população. São os cálculos realizados para os estudos que envolvem população. Inicialmente, gente, nós temos que visualizar quais são os cálculos que são realizados. Então, são basicamente 4 cálculos que são feitos dentro da demografia, tá? Primeiramente, a taxa de natalidade, que aqui eu vou dar o nome de TN, T de tatu, N de nada. A taxa de mortalidade, que é a TM, T de tatu e M de Marcelo Jujuba. O crescimento vegetativo, que pode também ser conhecido como crescimento demográfico, que também pode ser conhecido como crescimento natural, que aqui no caso eu vou chamar de CV, Ciência Vida. E a densidade demográfica, que é simbolizada pelo Dzinho, tá? Que são esses dois Ds aí. E depois eu vou falar um pouco sobre a diferença entre populoso, que tem a ver com população absoluta, e sobre povoado, que tem a ver com população relativa. Bom, pessoal, para calcularmos a taxa de natalidade, a fórmula apresentada é a seguinte: taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos multiplicado por 1000 e dividido pela população do local, tá? Então, como que a gente realiza isso? Por que aparece essa fórmula desse jeito? Isso aqui, gente, é a maneira que eu considero mais fácil para, nesse momento, você entender esses cálculos, tá? Que no caso aqui eu faço por meio de uma fração, tá? Então, olha só, olha um exemplo. Em um país com 20 mil habitantes, foi registrado 40 nascimentos no ano de 2018. Calcule a taxa de natalidade. Então, eu vou transferir essas informações que foram dadas nesse enunciado, que tem lá, ó, um país com 20 mil habitantes, registro de 40 nascimentos no ano de 2018. Aí alguma pessoa pode me perguntar: professor Marcelo Jujuba, me explique, me tire essa grande dúvida. Como é que o país sabe que teve esse tanto de gente que nasceu no ano de 2018? Tem que lembrar, iluminado, que quando uma criança nasce, faz o quê? Tira-se a certidão de nascimento. Você tirando a certidão de nascimento, o país, o governante, o governador, o presidente, o prefeito, quem quer mais que seja, tem como saber quantos nascimentos foram registrados num período de um ano, pode ser de uma semana, de um dia, de um mês, de uma semana e por aí vai, ok? Então, olha só, esses 40 que foram nascidos, eu vou colocar lá no lugar de nascimentos. Tá vendo na fórmula aí que ficou TN igual a 40 vezes 1000? Então, aí vai ficar 40 vezes 1000 dividido pela população. A população do país tem quanto? 20 mil. Então, olha só, você pode multiplicar o 40 vezes 1000, que vai dar 40 mil. Opa, foi mal. O 40 vezes 1000 vai dar 40 mil, dividido por 20 mil. 40 mil está como numerador numa fração. 20 mil está como denominador. Eu posso cortar esses zeros? Pode. Facilita. Então, você vai ter, cortando os zeros, vai ficar 4 dividido por 2, 4 sobre 2. Que o resultado vai dar quanto? 2. Então, aqui o resultado da taxa de natalidade vai ser 2 por 1000. Está vendo que a porcentagem está com um zerinho a mais? Esse um zerinho a mais aí é por milhagem. Então, tem 1000 em cada grupo de 1000. Então, o que a gente pode identificar com esse cálculo? É uma estatística, é um dado, uma informação, tá? Que provavelmente em cada grupo de 1000 pessoas, no ano de 2018, nesse país, nasceram 2 crianças, ok? Para a gente calcular a taxa de mortalidade, gente, é similar à taxa de natalidade. Taxa de mortalidade eu chamo de TM, Tatu Marcelo. Então, ó, Tatu Marcelo é igual ao número de óbitos. O que é óbitos? Pessoas que morreram. Aí o iluminado pergunta: professor, como é que eu sei o tanto de gente que morreu? Lembre-se que quando a pessoa morre, tem que fazer a certidão de óbito. Ou seja, informar para todo o governo, para quem quer que interesse, que a pessoa faleceu. Ok?
Então, ó, o número de óbitos multiplicado por 1.000 e dividido pela população. Então, nesse mesmo exemplo do país com 20 mil habitantes, no ano de 2018, ó, foi registrado 20 óbitos. Calcule a taxa de mortalidade. No número 20 lá eu coloco onde está escrito óbitos, multiplico por 1.000 e divido por 20 mil. Onde eu tirei esse 20? 20 óbitos. Onde eu tirei esses 20 mil? População. E onde eu tirei esses 1.000? Ah, então. A gente viu que na natalidade, no resultado, não apareceu o símbolo por milhagem. Está dizendo que em cada grupo de 1.000 habitantes. Professor, não poderia fazer por 100? Poderia, só que quando você faz por 100, fica um número muito pequeno comparado ao número da população. Então, por exemplo, em cada grupo de 100 pessoas eu consigo saber quantas que nasceram e quantas que morreram? Consegue. Basta você substituir o 1.000 por 100. Mas na demografia, como trabalha com números um pouco maiores, devido à quantidade de pessoas que existem, a gente costuma multiplicar por 1.000 em cada grupo de 1.000 habitantes. Ok? Então, voltando para a fórmula, a taxa de mortalidade é igual a 20 óbitos que foram registrados, multiplicado por 1.000 dividido por 20 mil, que é o número de habitantes. Ao multiplicar 20 vezes 1.000 dá 20 mil. Dividido por 20 mil, corta os zeros, fica 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Então, a taxa de mortalidade nesse país no ano de 2018 corresponde a uma pessoa em cada grupo de 1.000 habitantes. Tá? Chama atenção para vocês com relação ao cálculo do crescimento vegetativo que a gente vai ver no próximo, vai ver em breve aqui, tá? Aí, gente, eu chamo a sua atenção porque muitos estudantes acabam achando que o fato de ter tido 40 nascimentos no ano de 2018 quer dizer que aumentou a população em 40. É só pegar lá os 20 mil e acrescentar 40 pessoas que nasceram no ano de 2018. Não é bem assim, viu, gente? Toda vez que a gente fala de taxa de natalidade e mortalidade, a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que está tendo nascimento de crianças, também tem gente morrendo. O real crescimento da população a gente percebe com a subtração daquilo que nasceu, da taxa de natalidade, que corresponde a cada grupo de 1.000 pessoas quantas nasceram, e subtraindo o número de pessoas que faleceram, que é a taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo, ou demográfico, ou natural, ele corresponde à taxa de natalidade menos a mortalidade. Que no caso aí desse exemplo, a gente viu, a taxa de natalidade foi 2 por 1.000 e a de mortalidade foi 1 por 1.000. Então quer dizer que em cada grupo de 1.000 nasceram 2, em cada grupo de 1.000 morreram 1. A subtração desses dois dados dá 1 por 1.000. Então, na realidade, essa população de 20 mil habitantes teve o acréscimo apenas de 1 habitante em cada grupo de 1.000 pessoas. Ok? Ficou claro isso? Certo. Ok. Certo. Certo. Ok. Então você pode perguntar: ok, professor, diante dessa informação, como que eu vou saber isso daí? Qual a importância disso? A importância é o seguinte, gente. Quando o crescimento vegetativo for maior que 0, está dando que é positivo. Ou seja, se a natalidade é maior que a mortalidade, o crescimento é positivo. Presta atenção nisso aí que eu estou falando, tá? Se a natalidade é maior que a mortalidade, se você no enunciado do problema já perceber, nasceram 40, mas morreram 20, está nascendo mais do que está morrendo. Então a taxa de natalidade com certeza vai ser maior do que a mortalidade. Então o crescimento vegetativo vai ser positivo. Agora, caso a taxa de mortalidade seja maior do que a de nascimento, que é no caso aí, o crescimento vegetativo menor que 0, ou seja, der um número negativo, está acontecendo alguma coisa. Está morrendo mais do que está nascendo. E se está morrendo mais do que está nascendo, o que a gente pode deduzir? Pode ser alguma doença, pode ser guerra, pode ser violência, pode ser alguma catástrofe, pode ser alguma invasão alienígena que está matando a população, pode ser um vírus mortal, pode ser fome, pode ser perseguição religiosa,
pode ser inúmeras coisas que vão estar acontecendo com essa população. Aí você fala, Marcelo, diante disso, o que a gente tem que saber? Por que a gente tem que saber disso? Porque caso algum de vocês aí se transformem em gestores públicos, em governantes, a primeira coisa que você, ao entrar, você foi eleito presidente, foi eleito prefeito, ou prefeita, ou governadora, ou governador. A primeira coisa que você vai receber na sua mesa vai ser o excelentíssimo governadora, governador, prefeito, ou prefeito, presidente. Aqui está o crescimento vegetativo da população. E daí você vai poder verificar. Está tendo muita morte? Por que está tendo muita morte? Aí você faz os atos de governador, de governadora, prefeito, prefeito, presidente para diminuir esses problemas, ok? Então, quando a taxa de natalidade for maior que a mortalidade, quando o número de nascimentos for maior que de mortes, crescimento vegetativo positivo. Quando o número de nascimentos for menor do que o número de mortes, crescimento negativo, ou seja, está diminuindo a população. E se for igual, que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer porque é matemática, se for igual, está dizendo que está repondo. Está repondo o quê? Morreu um, está nascendo um. Morreram 5, está nascendo 5. Então não teve um crescimento da população. Está tendo uma reposição apenas. Bom, gente, com relação ao desinho, que é a densidade demográfica, tem a ver com a distribuição da população sobre o território, tá? Então, como que a população está distribuída pela superfície, pela área do país, pela área do estado, pela área da cidade, pela área do bairro. Então, isso é muito utilizado para fazer o planejamento urbano, para ser feito o planejamento de ocupação, de uso e ocupação do solo, para se destinar qual a finalidade que vai ter determinada área, se vai ser um parque, se vai ser uma área de preservação, se vai ser uma área de intenso uso, de recreativo. Então a densidade demográfica ela é utilizada demais para fazer dar essa informação ao gestor público, tá? E a população e até mesmo, Marcelo, eu não quero ser governo, não quero ser político, quero ser empresário, quero ser empresária, beleza. Você, através da densidade demográfica, vai saber quantas pessoas tem em determinada área do território. E aí você pode saber exatamente o que você vai ter que investir. Faz parte do seu planejamento empresarial. Então, olha só, a distribuição populacional sobre o território tem a ver com a densidade demográfica. Ela também se relaciona com a população relativa. Sempre que você, aí dica importante que você não pode esquecer por resto da sua eternidade, tá? O resto da sua existência. Sempre que você numa prova, seja de prova de ensino médio, seja na prova de UNB, prova de vestibular, prova do Enem, prova do caixa-pregos, aparecer a palavrinha população relativa para densidade demográfica, apareceu essa informação população relativa, e isso tem a ver com densidade demográfica, tem a ver com distribuição da população sobre o território. Como é que faz isso? Como é que eu sei isso daí? É simples. Tem uma fórmula matemática que vai dizer. Então, ó, dedinho, que é a densidade demográfica, é igual a população total dividido pela área. Então, olha lá o exemplo que eu dei. Eu calculo a densidade demográfica de um país com uma área de 300 km² e com uma população de 6 mil habitantes. Então, olha lá, ó, densidade demográfica é igual a 6 mil, que 6 mil é esse? É o número de habitantes, população total, dividido por 300 km². O que é esses 300 km²? É a área do país. A fórmula é população dividida pela área. Posso cortar os zeros? Pode, você está numa fração que pode cortar os zeros. Então vai lá, ó, 6 mil dividido por 300, corta os dois zeros do 300 com os dois zeros dos 6 mil lá, ó. Ficou quanto? 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 corresponde a 20 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer o que é isso? Então, Marcelo Jujuba, quer dizer que em cada quilômetro quadrado do território tem aproximadamente 20 habitantes. Ok?
Outra informação, gente. Quando a gente fala de população absoluta, não tem fórmula. População absoluta é a população total. É a quantidade de pessoas que existem no país. Ok? Tem como a gente fazer esse cálculo? Tem como a gente saber isso? Tem. Quando você olha o teu número de identidade, ela tem um número. Esse número corresponde justamente ao número do registro que foi feito com o teu nome, que está no seu nome. Então, isso tudo quantificado serve de dados para governos e para empresas, tá? O que é importante que você não pode esquecer para a sua eternidade? Quando você ouve falar de população relativa, é densidade demográfica. Quando você ouve falar de população absoluta, tem a ver com quantitativo. É a quantidade de pessoas que existem. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Qualquer dificuldade que tiver, manda e-mail, manda mensagem. Não fique com dúvida, ok? Um abração para vocês.